Neste sábado tem um jogo lá na Neoquímica Arena. O Flamengo vai ter o retorno, muito provavelmente... Que nós temos a escalação do Flamengo, Tem a escalação. Assim facilita a nossa vida. Não é o Sampaoli. Pra te ajudar, isso, né? Pô, o Sampaoli do nada mudava. Ajuda os jornalistas. Então, o time que vai a campo contra o Corinthians, o provável time... Meus amigos, vamos acompanhar algumas informações aqui do Flamengo, sobre a escalação do Flamengo, sobre a situação do De Arrascaeta, vamos falar sobre Tite aí também. Será que ainda tem como buscar esse campeonato brasileiro, rapaz? Tá difícil, enfim, vamos ver aí, você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, isso é muito importante pra gente seguir crescendo aqui no YouTube. Amanhã tem Flamengo e Corinthians, hein? Se fala aí Palmeiras eliminado, né? Todo mundo feliz de Palmeiras caiu fora da Copa Libertadores, mas amanhã tem Flamengo, hein? E é contra o rival do Palmeiras, que é o Corinthians, na Arena Corinthians, onde o Flamengo tem 5 vitórias, 2 empates e apenas assim, 4 derrotas, né? Mas se você imaginar, por fora de casa, o Flamengo tem mais vitórias que o time da casa, no novo estádio, é um negócio assim realmente bizarro. Então vamos acompanhar esse jogo amanhã com todas as informações aqui agora. Vamos embora. O Pedro Henrique Torres chega com atualizações porque tem Flamengo e Corinthians no final de semana, Pedro. E a minissérie Tite segue, né? Tudo bem, Mari? Um beijo pra você, beijo também, Mari Pereira, abraço, Donan, todos os amigos desse Sport Center. Segue a minissérie. Daqui a pouco, pular para a próxima semana, a gente já pode categorizar como novela, né? Essa novela aí, Tite e Flamengo, porque as partes seguem conversando. Como a gente já alertava há algum tempo, é um contrato longo, né? Um contrato detalhado que tem que se fazer. Ex-treinador de seleção brasileira, comissão técnica, bônus, valores para acertar. A gente falava que o Flamengo quer pagar o teto, que imagina que na gestão Landim existe atualmente 4,5 milhões de euros, 25 milhões de reais por temporada para um treinador. Pagou isso para Jorge Jesus pós-2019, era o contrato que ele rompeu. Vitor Pereira também, então tá nesse tipo de conversa aí. Então o Flamengo espera acertar isso a tempo de o Tite entrar ainda para assumir o time na data FIFA, que começa na próxima segunda-feira, né? Então o Flamengo quer dar esse tempo para o Tite trabalhar, ter ali basicamente uns 10 dias para ter de trabalho no Ninho do Urubu, começar a se ambientar e aí, quem sabe, fazer a sua estreia contra o Cruzeiro. O que se sabe é que ele não vai estrear contra o Corinthians. Neste sábado tem um jogo lá na Neoquímica Arena. O Flamengo vai ter o retorno, muito provavelmente, do Arrascaeta. Ele que fez uma força-tarefa ali para se recuperar da lesão muscular na coxa esquerda contra o São Paulo. Ele jogou a segunda partida no Morumbi, muito no sacrifício assim também, foi uma força-tarefa mesmo. Aí ficou fora do último jogo, já trabalhando contra o Bahia, ele não atuou, então trabalhando bastante essa semana. Foi a campo ontem junto com um grupo já integrado ali, então muito provavelmente o Arrascaeta vai estar em campo contra o Corinthians. Mário Jorge vai ser o comandante dessa partida, já estava confirmado pela diretoria, mas ele pode seguir mais alguns dias ali se essa novela se perdurar. Diretoria, Mari, segue trabalhando, tentando ter o Tite aí para comandar esse fim de 2023 e tocar a tão falada reformulação para 2024. É muito clube em reformulação agora, né? São poucos os que não estão falando de reformulação. O Flamengo entrou nesse pacote aí para 2024. Esse Corinthians e Flamengo, porque assim, tinha uma expectativa de o Tite vai fechar com o Flamengo, mas não quer esse jogo contra o Corinthians, para não ter uma estreia contra o Corinthians. O Pedro Henrique Torres traz a informação de que ainda tem muitos detalhes ali, uma coisinha meio minuciosa ainda a ser resolvida. Mas é um jogo muito importante para o Mano Menezes. E o Bruno Vicari, aqui, agente do caos, Bruno Vicari, não fui eu, ele disse assim: imagina se o Flamengo é campeão brasileiro. Chega o Tite, o Botafogo começa a perder ponto e esse Flamengo embala. Eu acho que com a chegada do Tite existe a possibilidade. Existe? Não acho que é algo impossível, não, o que o Vicari falou. Eu acho que o Tite já mostrou em algumas oportunidades que em pouco tempo ele consegue organizar a casa. Ele teria que ser também um cara muito pontual e cirúrgico na gestão do elenco, mas ele consegue fazer isso. Óbvio é um cara muito querido também, né? É um cara muito querido e muito capacitado, é o melhor técnico brasileiro. Uhum. É óbvio que, assim, não dá pra gente agir com ansiedade, né? O Flamengo, ele
primeiro precisa pensar em estar na zona de classificação para Libertadores. Tá ali na zona de classificação para Libertadores. E depois o que vier é lucro. O momento do Flamengo é de reformulação, de reconstrução para a próxima temporada. E é buscando uma estabilidade técnica, né? Exato. Porque assim, não adianta... A gente parece que viveu essa temporada no imaginário do que foi um Flamengo, né? Do que o Flamengo já foi. O Flamengo desta temporada, o que ele apresentou até agora, não é para ser campeão brasileiro. O que ele já apresentou deste ano para trás, aí sim. Então, buscando essa regularidade, tem possibilidade. Agora, até chegar aí, tem que ter pelo menos ali uma sequência positiva. Porque, olha, o Corinthians tem 30 pontos, ele tá a 4 pontos da zona de rebaixamento. Também não é um jogo que o Corinthians pode brincar depois de eliminação na Sul-Americana. E o Flamengo tem 43. Então, ele tá ali 9 pontos do Botafogo, tá na quinta colocação. Com o Mário Jorge, ele comandou a equipe na última partida. Já teve uma mudança pequena em posicionamentos. Bruno Henrique mais por dentro, né, não ficando tão aberto ali, que complica um pouco mais para ele, tendo a liberdade para chegar. Deu mais liberdade para Ayrton Lucas subir e extrair o máximo do potencial dele. O Ayrton Lucas é um lateral de apoio. Estava sendo segurado pelo Sampaoli, né? Estava sendo subaproveitado. Então, assim, óbvio, o impacto mesmo vai ser gerado e causado com a possível chegada do Tite. Mas eu achei que o Flamengo deu uma pequena melhorada com o Mário Jorge. Não achei, obviamente, que o Corinthians avançou com o Mano, porque ele teve poucos treinos. É praticamente a mesma versão, né, do que a gente viu com o Lucha. Né? Um time que precisa muito de uma reformulação, né? Uma linha defensiva muito envelhecida. Agora o Mano teve mais tempo para trabalhar, né? Vamos ver se ele consegue posicionar melhor essa equipe do Corinthians. Olha aqui, o Flamengo encara o Corinthians nesse sábado sob comando do interino Mário Jorge mais uma vez. Confira agora as novidades do Flamengo, Roda VT. O uruguaio querido dos rubro-negros já está praticamente pronto para jogar. Após começar a semana fazendo atividades separadas, o camisa 14 está treinando com o grupo e tem chances de voltar a campo. Arrascaeta segue com um cronograma individual nos treinamentos. O meia faz trabalhos específicos de força e reequilíbrio muscular, antes e depois dos treinos, focados na recuperação total do atleta. Arrasca tem mais um treino nesta sexta, onde será definido se irá viajar com o restante do grupo. Varela também segue treinando com o elenco, pode pintar com opção. Já o clube informou que o volante Alan passará por um procedimento cirúrgico para retirar uma calcificação óssea no tornozelo direito. Essa não é a lesão da fascite plantar, que impede o volante de atuar desde 13 de setembro. O Flamengo vai em busca de mais uma vitória no Brasileirão e quer manter a vantagem na casa do Corinthians. Desde que o Timão inaugurou o novo estádio, o rubro-negro levou a melhor nos confrontos disputados. Em 11 jogos entre as equipes, o Fla tem 5 vitórias contra 4 do Timão. Os outros 2 duelos terminaram empatados. A vitória que o Corinthians. Inclusive, o time da Gávea foi o responsável pela maior goleada sofrida pelo Corinthians em seus domínios, 5-1. Os dois clubes vivem momentos parecidos, mas o Fla vem de uma vitória em casa. O duelo está marcado para as 9 horas da noite deste sábado. Uma vitória deixa o Fla na briga pelo G4. O ano cada vez mais se definindo, a final da Libertadores absolutamente definida entre Fluminense e Boca, esse jogo que será no Maracanã. E agora os times do Campeonato Brasileiro tentando colocar o trem no trilho. Absolutamente todos, né? O Botafogo, que é o líder e está agora com o interino Lúcio Flávio, tentando se reencontrar o seu bom futebol. O Palmeiras, que está eliminado da Libertadores, isso aconteceu ontem à noite e deixou o palmeirense bem bravo, naturalmente. E o Flamengo tentando reencontrar o seu período vitorioso, fazendo esse pequeno ajuste fino com o Mário interino e chegando o Tite em breve, que ainda não assinou. Mas não é mais o Totoca da cabeça. O Sampaoli. É. E aí, então, com isso, sobe o drone de Vene Casagrande, que nós temos a escalação do Flamengo. Tem a escalação. Assim facilita a nossa Não é o vida. Sampaoli. Me ajuda a te ajudar, hein? É isso, né? pô. Pô, Sampaoli Tá vendo? do nada faz o mudava. básico, ajuda os jornalistas. Então, o time que vai a campo contra o Corinthians, o provável time foi o que o Mário Jorge esboçou na atividade dessa sexta, é o mesmo que enfrentou o Bahia. Ou seja, ele não vai fazer nenhuma mudança e se o Arrascaeta for relacionado, fica no banco de reserva. Vamos lembrar o time do Bahia? Vamos lá. Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas. Aí teve o Pulgar, Thiago Maia, foi isso? Thiago Maia, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Pedro e o Gabigol ficando no banco de reserva novamente. Essa é a grande
digamos, novidade. Você acha que esse é o Flamengo caminhando? Eu acho que sim. O Rossi, sim. O personagem? É o que eu falei, cara. Gabigol, o Matheus Cunha, no momento que a gente estava discutindo aqui, ele não era um cara, não era um problema. Mas o Matheus Cunha também não era aquele goleiro para um time que tem mais de 30 milhões de reais de investimento que você fala assim, esse é o meu goleiro, esse é o cara que eu quero se você tivesse no meu gol. Poderia acontecer igual a Luísa. Então eu acho que o Rossi, pela experiência que ele tem, pela bagagem, ele é o ideal. Ele é um goleiro do tamanho do Flamengo. Agora, se você for olhar à frente, cara, eu já falei isso aqui, o Gabigol tá em péssima fase, mas o Pedro também. Então eu acho que assim, pro Gabigol retomar essa vaga, ele vai ter que entrar melhor dentro das partidas, ele vai ter que se dedicar mais, porque infelizmente, como ele está no banco, quando ele entra, eu não vejo o Gabigol se destacando para poder tomar a vaga do Pedro. Então eu acho que a escolha do Pedro, ela acaba sendo mais coerente. Ô Vini, como sentiu o Pedro, né? Tudo que aconteceu dentro dessa temporada, e a gente não pode nem falar que é por ser, talvez, tem pouca experiência, que ele já tem até uma certa experiência, mas que você vê personagens como o Everton Ribeiro, muito experiente, sentindo o clima que estava no Flamengo. E no último jogo, o Pedrosa destacou muito bem aqui, o cara, a gente relembra que ele é um fora de série. Ele é um cara que faz totalmente a diferença, principalmente quando ele está à vontade. E o Pedro deu para ver que é esse personagem. Tudo bem que ele foi um foco principal, com essa questão agressiva que começa. O Flamengo começa com um problema onde ele toma um soco no ambiente de trabalho dele. Isso deve ser muito difícil, né? Fernando, eu não consigo nem julgar o Pedro ou criticar o Pedro, até porque eu já falei isso aqui várias vezes e volto a repetir. O Pedro, se ele pudesse, ele nem estaria mais vestindo a camisa do Flamengo. Ele recebeu oportunidades, recebeu propostas para poder se despedir do Flamengo durante a janela de transferência. Um clube que fez uma proposta oficial ao Flamengo foi o Benfica. O Pedro queria ir e por ele nem estaria mais no Flamengo. Então assim, eu não consigo criticar. Óbvio que vai chegar um determinado momento que ele vai ter que retomar um bom futebol. Acho que esse momento será quando o novo treinador chegar. Finalizando a contratação do Tite, por exemplo, o Tite já levou o Pedro para a Copa do Mundo. Não vai deixar sair. Não vai, exatamente, não vai deixar sair. Vai ter uma conversa. Enfim, até uma curiosidade nos bastidores, o Pedro até trocou de empresário. Ele agora está sendo representado por Juliano Bertolucci. Então eu não duvido nada. É um grande empresário. É um grande empresário. Eu não duvido nada que ele chegue com uma proposta aí na próxima janela de transferência. Tudo vai depender do que vai acontecer com o Pedro e com o Flamengo nessa reta final de 2023 e com o novo treinador também. Ou a gente pode dizer, fazer uma leitura, que o Pedro queria tanto estar no Flamengo que ele até em algum momento abriu mão da seleção pelo Flamengo. Que quando o Brasil inteiro fala Pedro no banco, ano que vai ter convocação, ano de Copa do Mundo, como ele vai mostrar o trabalho dele, e ele escolheu permanecer. E aí depois, coisas de Deus, né, os deuses do futebol e o Deus maior que é o nosso, que bota o Dorival ali no caminho desse menino e põe ele para encontrar o Gabigol juntos dentro de campo, o único que conseguiu fazer isso acontecer, e isso dá a vaga da seleção para o Pedro. Então, assim, eu acredito que não vai ser mais um desafio, ainda mais chegando um Tite, chegando uma organização e um cara que gosta do Pedro, provavelmente ele vai repensar muito essa questão dessa saída. O Tite não gosta do Pedro, ele ama o Pedro. Essa é uma grande diferença. Ele é apaixonado pelo futebol do Pedro. E o Everton também, né? E o Everton também, obviamente, foi o cara que ele levou para a Copa do Mundo. A confiança, ela vai ser extremamente necessária. A questão do Pedro é que ele não abriu mão só da seleção naquele momento, ele abriu mão da Europa. A cada tempo que passa, é mais difícil dele ir para a Europa. Quando ele escolhe ficar no Flamengo e acredita que vai vencer no Flamengo e vence, isso é uma escolha do jogador e que muita gente criticava. A gente não achava que era, Pedro, você está desperdiçando o seu talento. E ele preferiu ficar. E como você bem pontuou, o Dorival conseguiu fazer isso. Agora, com a chegada do Tite, cara, eu não falo só do Pedro não, Fernanda. É o time inteiro que tem capacidade de evoluir. O time inteiro tem capacidade de voltar ao que eles sabem fazer, que é jogar futebol, que é mostrar o seu talento. Então, eu já falei aqui, o Tite sobra no Brasil e o Flamengo tem a oportunidade, organizando e dando carta branca pro Tite, de voltar a ser aquele time que mete medo no adversário, que conquista título, que é o Flamengo de fato e que não foi nem perto esse ano. Só um instantinho, tá vendo? Lá vem. Será que vai voltar aqui o negócio? Mas o negócio é o seguinte, Fernanda. A gente tá conseguindo se organizar, entendeu? Tá batendo de frente com eles também. Antigamente não tinha ninguém, era várzea. Ó, calma. Tu vê, o próprio Palmeiras, ó. Vai ter janela de transferência, hein? Entendeu? Vai ter janela a janela é pra todo mundo, Vênia. Vai ter janela de transferência. A janela é pra todo mundo. Você ganhou todo o dinheiro lá, teu negócio? Consegui. Valeu. Vai ter janela de transferência. Enquete. O drone do Vene subiu e informou que o Gabigol vai ficar no banco mais uma vez. Você concorda com essa decisão? Vota lá, @SBTRio, o nosso Twitter, @SBTRio Oficial, o nosso Instagram. Sim, ele tá em má fase.
Não, ídolo não é reserva ou Pedro, BH e Gabi juntos. Bota todo mundo lá, que nem quando eu jogava o CM5, botava o Sidorf na zaga. Eu não queria nem saber. Eu só queria atacar. Eu não achei errado botar os três, não. Só questão de posicionamento do Gabigol mesmo. Notícia boa, né, galera? Notícia boa aí, né? A volta do De Arrascaeta, a gente já vinha comentando aí com a galera, né? Que era uma possibilidade alta disso acontecer, dele pelo menos viajar para São Paulo. Também não sei se ele vai iniciar como titular, se o Mário Jorge vai botar ele no segundo tempo, ou então, de repente, botar uma parte do segundo tempo. A gente tem que ver como é que ele vai ser utilizado ainda, né? Naturalmente aí, voltando de lesão. Então, o reforço do De Arrascaeta, né? Confirmado para esse jogo contra o Corinthians. Tem essa situação aí também da escalação do Flamengo, né? Que o Vene comentou. Não vai ter muito segredo, tá? A escalação do time do Flamengo. Tá aqui, ó. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson, Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. Então, na escalação, tá que o De Arrascaeta vai começar o jogo, tá? Um time bem ofensivo do Flamengo, bem técnico do Flamengo, aí praticamente todo mundo disponível, né? Tem o Alan aí se recuperando da questão que ele tá na planta do pé, né? Na sola do pé ali, né? Fez até uma cirurgia, mas que não é no mesmo pé, tá? Eu fiquei sabendo que é no outro pé, né? Para retirar uma calcificação ali, mas também não influencia no tempo de recuperação dele para voltar a jogar. Tem essa situação do Pedro, né? Que a gente vai ver para a próxima temporada como é que vai ficar, se vai embora do Flamengo, se vai permanecer. Eu acho que ele vai acabar permanecendo. E tem a chegada do Tite, né, meus amigos? Muita gente perguntando, cadê o Tite? Cadê o Tite? Pois é, gente. Antes do Corinthians já era certo que ele não ia chegar ao Flamengo. Agora a gente tem que aguardar aí, né? Vai ter essa partida contra o Corinthians e muito provavelmente o Flamengo deve anunciar a contratação do Tite. Ainda há, né, a questão dos bônus por metas, né, sendo discutido, da comissão técnica e coisa e tal, mas eu repito o que o Eric falou, o que o Renato Maurício Prado falou, pessoal. Ele já disse sim ao Flamengo e pouco creio que vai melar o negócio, não vai sair o negócio aí pelo Tite, tá? Pouco creio, porque por causa disso, de dinheiro, esse negócio não vai sair, tá? Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo juntão, saudações rubro-negras.